Já Começou, estamos. tá bom? Tá ok. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer pela presença de vocês. Um prazer imenso receber três convidados assim tão especiais, com uma bagagem tão bacana, com um currículo tão incrível e que vai poder nos auxiliar a falar de saúde mental sobre diferentes, percepções, diferentes visões. Observei aqui que a gente tem aqui uma galera empenhada na luta antimanicomial, a gente tem a questão da pandemia, que está todo mundo o tempo todo, né, querendo saber como é que a gente faz para preservar a saúde mental, é possível preservar a saúde mental, não é? Então, acho que a gente vai ter um espaço muito gostoso e muito acolhedor para falar sobre tudo isso. Então, eu gostaria, claro, né, que vocês se apresentassem. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, né, também, porque nem todo mundo que está aqui pode me conhecer. Então, eu sou Ellen Senra, eu sou psicóloga carioca da Gema, colunista aqui do Jornal Empoderado, que é um trabalho que eu estou amando fazer, né, a convite do Anderson, um querido. E hoje estou aqui como ele falou, né, como âncora dessa live para aprender com vocês. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, aí vou numa ordem, né? O Emerson primeiro, logo em seguida a Michelle, primeiro então as a mulheres, Chayane. por favor. Então vamos Michelle e Chayane, então por último o Emerson, tudo bem? Isso. Então vamos lá, Michelle, se apresente para a gente, por favor. Boa noite, Michelle. Trabalho na saúde mental, trabalho com usuários também de álcool e drogas. Estou com a minha amiga Luana, que faz parte desse trabalho também, e a gente acaba militando, né, de forma muito prática em prol de toda essa interatividade que a gente tem aí. Deixa a Luana se apresentar também, que a gente acabou não incluindo ela. Que eu caí meio que de gaiato também, né? Mas meu nome é Luana, trabalho há 5 anos na área da saúde, na UA, né? E acho que a gente vem aqui para relatar mais o cotidiano mesmo da UA mesmo, né? Muito bom. UA é unidade de acolhimento. Sim. Isso. Tá. Unidade de acolhimento adulto. Bom, que depois o Emerson acaba explicando um pouquinho melhor, porque é bem pouco conhecido todo esse projeto, acaba fazendo parte do SUS também, mas é bem pouco conhecido. E acho que é legal a gente começar a explanar sobre isso também. Sim, quais são as outras ferramentas que a gente tem, né, para poder manter toda essa luta antimanicomial, tudo isso. Com toda certeza vamos ter esse espaço. Chay, vamos lá. Fala um pouquinho de você pra gente. Meu nome é Chayane, né? Eu sou psicóloga, clínica e social, né? Eu faço parte do Conselho Tutelar, né? E já faz algum tempo já que eu tenho um projeto, que eu faço parte de um projeto, né? Que atende a população de rua, enfim. Desde a época de estágio, desde a época de universitária, eu já estava um pouco engajada, né, nesse projeto. E faço também atendimento, né, voluntário para a população negra, né, faço parte de um coletivo chamado Resenha das Pretas, e estamos aí. Maravilhosa. Autora também, né, Chay? Autora, Isso. Falando de autocuidado. Exatamente, falando de autocuidado, de autoamor. Também sou colunista do jornal e do Jornal Empoderado. Então, assim, estamos juntos aí, sempre trabalhando em parceria, né? Eu acho que é o mais importante, né? Com toda certeza. Vamos lá, o nosso bendito fruto. Fale um pouquinho para a gente desse projeto. Boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Emerson Andrade, eu sou também psicólogo de formação, sou mestre em psicologia social. Estou na saúde mental desde 2004, né? Entrei estagiando e por aqui estou até hoje, alguns anos aí. Mas fico muito
honrado mesmo em poder participar do jornal, né, participar desse convite para somar mesmo, que realmente chegue, né, essa informação a todos, né, que estão assistindo nesse momento, porque realmente o serviço de saúde mental, ele só é pensado no momento da crise, né, as pessoas, elas não pensam antes na saúde mental, né, as pessoas correm sempre para a saúde, né, dor de cabeça, né, essa saúde que a gente vê do cotidiano, e a saúde mental, ela é aquela que você nega, né, até o fim, né, minhas amigas psicólogas aí que vão entender um pouco, mas a negação, ela está presente no nosso cotidiano. Então, muito obrigado mesmo por a gente poder falar isso. Acho que, segundo a Michele, né, o jornal de vocês atinge uma população que às vezes acaba também não chegando, né, essa informação mesmo do que é uma unidade de acolhimento, como a Luana referiu, né? Então, muito obrigado aí, quero poder estar contribuindo nesse momento com vocês aí. Esqueci alguma coisa? Maravilha. Não, a gente vai falando aí no decorrer do nosso encontro aqui. Queria agradecer ao pessoal que está acompanhando, o pessoal que já começou aqui a mandar algumas perguntinhas. E, claro, né, como a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir desenvolver tudo, claro que eu tenho algumas perguntas específicas para fazer para cada um, mas eu acho importante também a gente responder as perguntinhas que o pessoal está deixando aqui no chat, né? A Isabel colocou aqui, falando que ela é professora de creche e que gostaria de saber como os professores podem equilibrar esse acolhimento com os pequenos sem o contato físico e também preservar a saúde mental. Então, tem algum de vocês que se sintam mais confortável para falar sobre isso, para responder aí a dúvida da Isabel? E aí? Bom, eu posso falar um pouco da experiência, né, que eu tenho vivido no conselho, apesar de nós não estarmos abrindo as unidades, né, os equipamentos, as técnicas estão sob aviso, então nós temos recebido muitas denúncias, né, de pais que não conseguem aí lidar, né, com essa situação, né, de quarentena, de isolamento, né, e ao mesmo tempo os filhos em casa, né? Então eu tenho observado que são até famílias que têm um certo suporte, né? Também tem famílias que não conseguem lidar, né? Que não tem como lidar, não tem meios, né? Equipamentos para lidar com essa situação das atividades online, das escolas, das aulas online. Existem famílias que não têm nem internet, que não têm como assistir essas aulas, mas o que eu tenho observado é que está sendo muito difícil também, né, para esses pais, né, lidarem com essa situação, né, e até colocarem, né, os seus filhos, né, numa rotina de estudos em casa, né, até porque fica difícil lidar com essa agitação, né, das crianças que estão com toda a energia para gastar, e aí eu tenho visto muito, né, nesse olhar, nessa visão, né, do que essas crianças têm passado em casa, né, com esses pais, assim, essa dificuldade em lidar com toda essa questão, né, e aí os pais e os professores também estão tendo aí que se reinventar para conseguir passar, né, a matéria, passar a disciplina, e os pais também sentar com os filhos para estudar ali, né, com eles, assistir às aulas. Então, assim, é um pouco da minha experiência, né, mas se alguém tiver mais alguma coisa para falar aí, para responder a Isabel. Então, eu posso complementar, porque ela está dizendo aqui que ela é professora de uma creche, né? Eu acho que, assim, há algumas creches que estão funcionando, há algumas creches que não estão funcionando. Pelo menos não dentro da norma, né? Eu acho que não estariam funcionando, mas é sabido que há algumas que acaba pegando algumas crianças, até mesmo, talvez não as municipais, né? A minha irmã, ela até está assistindo aí, a Gleice, ela trabalha no CEL, ela é educadora também,
e lá está tudo paralisado, assim. Então, o que os professores estão fazendo, né? Até pela experiência dela. Alguns têm gravado, né, vídeo, enviando para essas crianças, né, por conta que as crianças que têm alguma questão, principalmente com saúde mental, o vínculo que elas têm com o professor não é somente o vínculo da aprendizagem, também existe um vínculo social, né, uma extensão para esse mundo da vida. Então, a criança, quando ela perde esse espaço, ela perde, na verdade, dois, porque ela está, digamos assim, ela está impossibilitada de também trocar esse conhecimento com o professor. Então, a ideia dos vídeos, eu achei muito interessante, embora aí vai depender muito desse reinventar, né, como a Chayane disse, né, porque cada professor tem sua didática, e tem professores que são muito bons na sala de aula, mas às vezes com essa tecnologia, né, acaba se limitando em algumas questões. Então, realmente a gente vai ter que usar desse recurso, porque acho que esse momento, a palavra é reinventar-se mesmo. Os equipamentos de saúde, né, de saúde mental, eles não estão fechados, né, eles estão abertos. Então, no caso das crianças que têm algum transtorno em saúde mental, elas têm ainda esse acesso. Né? Agora, as crianças que já não têm somente a questão da escola, fica, né, com essa grande lacuna aí. Aí vai depender muito dos pais. Aí onde a escola pode também tentar fazer um trabalho, né, ao meu ver, com esses pais, né? Porque, assim, eu também tenho, né, uma filha aqui que está apanhando muito, né? Ela tem 9 anos, né? Está na 4ª série e tudo é digital e até eu, quando eu vou ler alguma coisa lá, o tempo é escasso. Eu acho que isso é um estresse, acaba sendo também um estresse para as crianças. Além do isolamento, essa questão de ter que se reinventar na aprendizagem. Então, a dica, né, se eu posso dar alguma dica aí, ficaria realmente de a gente estar realmente, né, fazendo vídeos, se vendo nesse vídeo, né, para se ele está passando está sendo, né, eficaz a comunicação e com que isso chegue, né, para as crianças de alguma forma também, porque eu percebo assim, quando minha filha consegue conversar com a professora, que seja por mensagem, uma mensagem de voz mesmo, isso já faz um baita sentido na vida dela. A minha dica seria essa, né, o contato não poderia acabar, não pode parar. Exatamente. E assim, a gente tem também essa questão porque os professores também foram pegos de surpresa. Até mesmo nós também, né, profissionais da saúde mental, também fomos pegos de surpresa. Então, apesar do atendimento remoto, apesar de a gente conseguir desenvolver esse trabalho, né, à distância, online, a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso, infelizmente. A gente sabe que os pais também, de repente, se viram numa dinâmica diferenciada, onde eles tiveram que organizar trabalho com a questão da aula online do filho, toda essa questão que não estava acostumada, não fazia parte da rotina, não era habitual. Então, ressignificar a aprendizagem é uma questão, conseguir acolher esse aluno é uma outra questão, mas também esse professor receber um suporte, procurar esse suporte, seja entre seus pares, seus colegas de trabalho, e também, talvez, com um profissional da área, né, da saúde mental, para também se respaldar, porque manter a saúde mental durante tudo que está acontecendo não é fácil, né? A gente sabe disso, muita gente aí falando da questão da produtividade, poxa, estou produzindo pouco, ou não tenho vontade de produzir, a coisa mudou, então agora como é que eu vou fazer para me adaptar? Então a gente sabe que é um cenário totalmente diferenciado. E aí eu até queria perguntar para vocês, né, o que vocês acham, né, do nosso tema aqui é sonhos em saúde mental, o que vocês acreditam que é primordial para que a população se conscientize, né, aquilo que é natural durante todo esse período conturbado,
que nós estamos passando, e aquilo que, peraí, aqui é um alerta, realmente eu preciso buscar a ajuda de um profissional, não é algo simples, não é algo normal que eu vou conseguir encarar sozinho. Como que vocês acham que a gente pode acender aí esse alerta para as pessoas que estão agora em casa sem saber o que vocês acham? Michele, você quer falar um pouquinho? O que você acha? Eu posso... Não, pode começar. Você... Pode começar. Não, por favor. Desculpa, não entendi? Quem começa? Então, não, eu tô falando, você quer comentar alguma coisa? Senão eu também posso falar. Não, pode falar. Não, então, eu vou pegar o gancho, assim, porque eu participei de uma outra live e a gente comentou algo nesse sentido, né? Realmente, a família, né, também teve que se reinventar, né? E a família também está vivendo um grande estresse, né? Eu acho que a gente falando, né, como trabalhador também que sou, né, a gente fica preocupado realmente com as contas, né, principalmente aquelas pessoas que não estão trabalhando ou que estão trabalhando e tiveram, né, sua renda reduzida em 30%, 40%, teve casos até de 70%. Então, isso é um grande estresse. Eu nunca esqueço, assim, uma ocasião eu participo de um movimento nacional dos direitos humanos. Então, esse movimento, ele é envolvido com vários coletivos de movimentos. E uma ocasião, em um movimento, né, com o pessoal de sem moradia, uma senhora falou: como eu consigo ter saúde não tendo um lar, não tendo uma casa. Então, isso eu acho que já poderia definir assim, a importância, né, do direito à moradia que todos nós temos, né? Deveríamos, né, ter o direito, né, e ter a moradia. Então, por que eu estou pegando isso como gancho, né? Então, imagina uma pessoa sabendo que vai chegar às contas e ela não tem. Então, como fica esse estresse? Como fica essa esperança? Como ele consegue ensinar o filho ainda? Então, são muitas questões. Então, pegando na questão do alerta, seria quando a irritabilidade do ser humano, ela começa a ser sequencial. Isso já é um estado de alerta. Então, se você já não tem mais paciência, né, com os seus filhos, não tem mais paciência até mesmo com seus amigos, né, as pessoas que você, às vezes, é muito mais paciente, então, tem alguma coisa errada. Então, seria, então, o momento de a pessoa realmente ir buscar uma ajuda. Porque quando não há esse entendimento verbal, né, o dialético, há uma grande possibilidade da violência. Eu acho que enquanto a gente consegue conversar, dialogar, mesmo que a gente fica puto da vida, mas ainda há, né, a dialética, né, a comunicação, beleza, né, vamos tentar resolver. Agora, quando já não há mais, aí é onde a pessoa vai começar a querer agredir um filho, né, ou infelizmente, como foi dado, agredir, né, o parceiro, a parceira, né, agredir os pais, porque realmente o desespero humano leva as pessoas a fazerem coisas que são bizarras, né? Então, eu penso nisso, assim, eu acho que a gente tem que repensar mesmo esse momento e saber que não é só o meu eu, né? Eu acho que há um coletivo de pessoas nesse conflito. Então, se a gente conseguisse tentar acolher de certa forma, né, ser mais solidário, acho que seria a palavra, a gente conseguiria construir algo diferente para esse momento. Minha contribuição, né, Ellen? Sim, acho que até a questão da compaixão, né, Emerson? Essa questão também da gente conseguir ser um pouquinho mais carinhoso, um pouquinho mais acolhedor com a gente também. Porque, claro, as emoções estão aí flutuantes, mas também eu acho que tem uma coisa que é muito importante, e aí, gente, eu vou abrir aqui, né, até para uma questão pessoal e não só profissional,
que eu tenho um filho pequeno, um filho de 5 anos, então, principalmente no início, foi uma loucura otimizar tudo, home office, que eu tive que montar o espaço em casa, porque não era a minha realidade, né? Mesmo o atendimento online eu fazia no meu consultório, e a criança em casa, e a criança ainda sem compreender aquela coisa da figura da mãe ali, que não pode estar interferindo porque é um momento de trabalho, e a vontade era de gritar, né? Não cheguei a esse ponto de querer agredi-lo, mas às vezes eu queria gritar, porque eu falei, meu Deus, eu preciso atender o paciente, tá ele tentando chamar minha atenção, e eu preciso estar presente para o meu trabalho inteiramente. E naquele momento não era possível, então eu precisei me olhar com um pouquinho de compaixão, precisei me justificar para o outro, olha, pode ser que haja uma interrupção, é uma adaptação para todo mundo, e rotina. Precisei criar rotina, eu acho que isso foi essencial, porque quando eu criei a rotina foi uma questão que ele começou a se adaptar, quando a mamãe está ali naquele ambiente, é o horário dela de trabalho dentro de casa, e eu também comecei a respirar aliviada, porque senão a gente também surta, gente, porque não é porque a gente é psicólogo que a gente vai estar livre desses movimentos, não. Então, realmente, esse processo pode acontecer. Mas pegando o gancho que você falou, Emerson, e também a Michelle, né, com essa questão da luta antimanicomial, com a questão dos direitos humanos, a gente vivencia, infelizmente, essas pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que não necessariamente estão em situação de rua, né, mas muitos foram despedidos, muitos não têm uma boa conexão de internet ou não têm privacidade na sua moradia. E aí, como que dentro, né, da área ali do SUS, a Michelle, então, que atua, Michelle, como que dentro desse acolhimento que vocês fazem, vocês orientam, né, essas pessoas que buscam uma ajuda, que buscam um socorro, né? Essa que é a realidade. Como é que vocês fazem essa intervenção? Então, na verdade, a unidade de acolhida funciona em conluio com o CAPES, né? Então, a gente acolhe as pessoas que já têm todo um trabalho, que o CAPES já trabalha. E, assim, o que a gente pode fazer aqui é conscientizar, né? Sentar junto, conversar, além também de utilizar a plataforma digital, que muitos têm acesso, né? É sempre tentar, o que a gente estava até conversando aqui em equipe, é que a gente procura a reinserção social, né? A gente procura não criar essa cúpula assim de proteção. A gente quer realmente que eles se reintegrem à sociedade. E a Luana também queria falar em relação a isso, a reintegração, porque a gente sempre procura mostrar para eles o lugar de cidadão dentro da sociedade. Eles já são exclusos de várias formas, né? E acho que o trabalho maior, não só nessa época pandêmica, mas em qualquer outra, é realmente mostrar para eles que eles têm um lugar de fala, sim. Sim. Né? Como pessoas, né? Porque muitos deles esquecem, né? Já passaram muito tempo na rua e esquecem como que é conviver na sociedade realmente, né? Ter documento, voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a ter um relacionamento com a família, né? Então, tudo inclui o nosso trabalho. Sim. E o muito louco é que, assim, até o fato de você, às vezes, pontuar esse negócio do álcool, da máscara, tudo, faz com que eles se reintegrem à sociedade. Porque eles, às vezes, estão tão apagados, assim, não estão sendo vistos de maneira nenhuma, que quando eles se tornam iguais, eu acho que isso começa a colocá-los também no lugar de cidadãos. Sim. E tem isso, né, gente, essa questão também, porque a pessoa que está em situação de rua, que tipo de proteção essa pessoa tem nesse momento? E essa questão que você falou, Michelle, é perfeita, que é a coisa de você mostrar a questão do álcool em gel, disponibilizar isso para eles, disponibilizar a máscara, é um mínimo de, olha, eu me importo com você, eu me importo com a sua saúde, eu me importo com a sua condição de vida, ainda que a gente saiba que, infelizmente, nem sempre vai ser possível manter aquilo ali numa pessoa que está em situação de rua. E aí, como é que é feito? Emerson, fala um pouquinho, não sei se você, né, eu acredito que você possa nos esclarecer um pouquinho mais, como que é feito essa questão quando alguém questiona, né? Tá ok, agora você está me dando álcool, eu estou aqui dentro, eu vou usar a máscara, mas e quando eu voltar para a rua, como é que fica? Como que a gente acolhe uma pessoa numa situação dessas? Então, eu vou responder sua pergunta, mas antes eu gostaria de fazer uma breve síntese para compreensão. Pode ser?
Vocês não... Claro, pode, fica à vontade. Porque assim, né, existem o CAPS, né, existe o CAPS. O CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Então, falando da cidade de São Paulo, que é um município imenso, cabe todos os tipos de CAPS. Então, a gente tem o CAPS adulto, né, que é o CAPS que as pessoas com transtornos mentais, qualquer, vai usar. E ele pode ser CAPS 1, 2, 3. A gente luta para que sejam 3. O que seria um CAPS 3 adulto? É um CAPS 24 horas. Né, que existem leitos, né, uma enfermaria, na qual, se a pessoa tiver necessidade, ela pode ficar interna, em hospitalidade, a gente chama, né, noturna, por alguns dias. Né, não mais internação. Né. O CAPS IJ é infanto-juvenil. Né, então, também ele vai acolher crianças e adolescentes com N transtornos, né. Na região aí da Zona Norte, a gente tem só um tipo 2, que fecha às 7 horas da noite. Mas há lutas para que isso também se torne um CAPS 3, até mesmo porque essa hospitalidade noturna para uma criança é bastante difícil. Então, o CAPS poderia dar uma retaguarda bem diferenciada do que um hospital, por exemplo. Né? E o CAPS AD, que é álcool e drogas, né, ele, além de ser, a maioria das vezes, 3, né, ele acaba ofertando, né, a hospitalidade noturna, né, ele tem como extensão, em um projeto terapêutico, a unidade de acolhimento adulto, que viria a ser. Essas pessoas não necessariamente elas estavam em situação de rua, elas podem estar, né, mas também, até essa eu acho que é a grande mensagem que eu queria dizer. Existem pessoas que estão sofrendo com questões de álcool e drogas, né, e estão com os vínculos também, né, totalmente rompidos com a família. Então, a unidade de acolhimento serve também para com que essas pessoas possam ficar nesse espaço, né, possam estar lá em um projeto por até 6 meses, 9 meses, depende do projeto de cada um deles. Né? E aí, dentro dessa unidade, aí, como a Michele disse, né, perfeitamente, esse trabalho é feito com os trabalhadores. Cada trabalhador acaba trazendo um pouco da sua história de vida, né, lógico, comparado com as questões de saúde pública, né, então a gente se apoia, igual a questão do álcool gel, a gente teve, né, orientações, a gente foi dizendo. Então, aí onde eu chego na sua pergunta, né, então cada morador, cada usuário do nosso serviço, ele também vai ter uma identidade, ele vai ter um manejo muito particular. Então, tem pessoas que vão sair, vão fazer o uso, vão voltar para a unidade e vão ser acolhidas perfeitamente. Vão ter pessoas que o uso da substância já as colocam em um outro grau, né, de sensibilidade, né, de agressividade, e aí onde existem os manejos. Né, a dupla, né, elas vão tentar, se elas tiverem alguma dificuldade, aí é onde entra o papel do supervisor da unidade, né, que é apoiar, se for necessário, ele vai também junto para esse manejo, que aconteça com qualidade, né, e se for, e sendo não necessário também o próprio CAPS, porque ele é um serviço de 24 horas, então lá existe uma equipamento, uma pessoa da enfermagem, alguns auxiliares, que também auxiliam nesse manejo. Já houve situações, nesses 5 anos também, que eu já vivenciei, o próprio CAPS subir, ajudar no manejo, ou ter também algum tipo de intercorrência, a gente mesmo ter que manejar da melhor maneira possível, ou até mesmo os próprios acompanhantes sozinhos acabam manejando também isso de uma potencialidade muito boa também. Já teve situações que deram ruim também, porque o ser humano ele é algo imprevisível, mas a gente tenta, pensando em manejo, sempre fazer um acordo acolhedor, que seja no viés da redução de dano, então, que seja menos danoso para aquele ser humano. Então, se ele precisa sair, tomar uma dose, mas ele retorna, né,
mas que seja uma dose, que em vez de uma bebida um pouco mais forte, que seja alguma coisa com teor mais fraco. Então a gente vai sempre manejando nesse sentido. Será que conseguiu responder? Eu quis fazer esse adendo só para as pessoas saberem o que seria a unidade de acolhimento mesmo. Sim, perfeito a sua colocação. Deu para responder e também deu para clarear, né? Porque nem todo mundo entende como esses serviços funcionam. Eu acho que isso é primordial a gente pontuar, a gente esclarecer como é esse funcionamento. Só agradecendo aqui, gente, a presença da Edna, que é a vice-presidente do Corinthians, está aqui nos acompanhando. A Priscila Silvestre, maravilhosa, Pri, obrigada aqui pela sua presença e sua participação. Valéria Silvestre também, e vamos aqui tentar responder algumas perguntinhas. Chay, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria muito pertinente, né? Acredito que você que está nesse coletivo, que está atuando aí com essa questão do acolhimento, a Valéria fala que como que a desesperança poderia ser enfrentada coletivamente, né? Que ela fala sobre a questão de políticas públicas, mas também no âmbito geral. Como que essa questão da desesperança está sendo acolhida lá no coletivo do qual você faz parte? Bom, então, a gente tenta sempre trabalhar, né, com uma perspectiva do real, né, do que a gente está vivendo, de que maneira a gente pode enfrentar, né, e o que a gente pode enfrentar, porque tem coisas que também não estão no nosso alcance, né, e trazer, né, isso, porque essa população acaba enfrentando, né, como a Emerson mesmo falou, muito estresse, acaba desenvolvendo transtornos de ansiedade, enfim, justamente por conta dessa questão, né? A gente está num momento que a gente não sabe, nem os grandes especialistas sabem dizer o que está acontecendo, quando vai acabar, de que maneira vai acabar. Então, é muito comum, né, que chegue nesse momento, né, de dificuldade no enfrentamento, no momento de desesperança mesmo, no momento de extremo estresse, de extrema ansiedade, né, ao ponto, às vezes, como a Emerson mesmo exemplificou aí, de gritar com os filhos. Algumas pessoas até recorrem ao uso abusivo de álcool, drogas, enfim, compulsões em geral, né? Então, a gente precisa, a gente sempre trabalha isso, né, no coletivo, de uma forma que o que a gente pode fazer, né? E levar isso para a rotina, levar isso para o cotidiano, né? Levar isso para casa dessas pessoas, né? Para os familiares, enfim, né? E os questionamentos, né? Por que hoje eu acordei tão irritadiça? Né? O que está acontecendo? Bom, o que eu posso fazer para tentar adaptar melhor o meu dia, para que seja um pouco mais satisfatório para mim, para o meu filho, para o meu marido, né? E não se martirizar tanto com coisas que não estão no nosso alcance, né? Então, isso é uma questão, assim, que é sempre bom trabalhar, né, com eles, né? Porque a gente vai até onde o nosso mão alcança, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. Perfeito. E essa questão, né, gente, a desesperança. Isso foi uma coisa que, diante dessa pandemia, realmente, principalmente lá no início, ficou muito evidente para a gente, né? Afinal de contas, a nossa geração nunca experimentou uma pandemia. Nós só líamos sobre isso nos livros de história. Então, a gente não sabia como se comportar, não sabia como que... Não sabia, não, né? Nós não sabemos ainda de qual vai ser o desfecho, mas eu acho que hoje essa sensação da desesperança começa a se diluir um pouquinho, porque, teoricamente, aparentemente, as coisas estão caminhando para um processo de melhora, ainda que dentro de um âmbito muito desconhecido. Então, realmente é uma questão assim, que precisa a gente tentar contextualizar, e foi o que o Emerson falou, né? Dentro da realidade de cada um. Mesmo as pessoas que não estão em processo de acolhimento, mas dentro de casa, dentro do seu isolamento, muita gente está fazendo uso abusivo de N coisas, seja remédio para dormir, seja comida, seja a bebida alcoólica. Então, realmente, a gente precisa tentar lidar aí com as nossas emoções, entender primeiro o que a gente está sentindo, para então a gente conseguir lidar com isso, né? Aí até a Pri coloca aqui que o ser humano nem sempre aceita que precisa de ajuda,
E como é que faz, né, quando a gente percebe que alguém precisa de ajuda, mas ela é relutante, ela pergunta como que a gente pode proceder. Eu vou até começar a responder um pouquinho a pergunta da Pri, porque essa pergunta dela cabe tanto para o âmbito atual, né, dentro da realidade que a gente está vivenciando, como cabe de modo geral. É aquilo, né, Pri? A gente não consegue ajudar quem não entende que precisa de ajuda. Então, primeiro a gente tem que tentar orientar, tentar mostrar de alguma maneira que essa pessoa, olha, isso aqui não está num funcionamento bacana, isso aqui está te prejudicando, isso aqui pode trazer consequências para a sua vida. E a gente tenta envolver ao máximo as pessoas mais próximas, como a Chay falou, né? Até para que, poxa, talvez eu, como amiga, não consiga atingir tanto, mas aí eu posso conversar com um parente, um marido, uma esposa, alguém que a gente saiba que é da confiança dessa pessoa, para tentar conscientizá-la de que ela precisa de ajuda, para que então ela possa efetivamente procurar. Mas a gente sabe que nem todo mundo procura, né? Vocês lidam muito, eu vou perguntar primeiro para a Michelle, você já lidou, Michelle, com essa questão de repente, alguém chegar para um atendimento, buscando um auxílio, uma orientação, mas não necessariamente por vontade própria, porque alguém falou, você está precisando, vai lá e procura? Então, eu nem vou falar sobre as pessoas, eu estou ouvindo tudo que vocês têm para falar, vou falar de mim um pouco. Quando a gente fala em questão de mãe, de filhos e tal, eu sou mãe de 4, em idades completamente diferentes, tem adolescentes, tem os menores e tal, e às vezes até o procurar o cuidado acaba sendo um luxo, porque você não tem tempo para você, e quando você vê, você já está tão adoecida, mas acaba sendo um luxo você parar de cuidar, de gerir outras vidas para cuidar de si. A gente já tem essa sobrecarga, né? De ter que cuidar, de ter que dar conta da vida dos filhos, porque você colocou no mundo e é aquela coisa que a mãe vive eternamente, né? Então, às vezes, a gente também acaba não assumindo que precisa de ajuda, porque aí, como que eu vou dar conta da vida dos meus filhos se eu não dou da minha? Né? É uma sobrecarga muito grande quanto a isso. Eu acho que todo mundo, às vezes, quer ser cuidado e precisa, mas aí você assumir as suas fraquezas é muito mais difícil. Vou colocar até em vocês, assim, tudo mulher preta, a gente já nasce com esse DNA, né, de ser forte, que é um absurdo, que a gente já nasce sobrecarregada, e demonstrar essa fraqueza para a sociedade que já nos cobra em dobro é muito ruim. Porque aí é como se eu estivesse assumindo que eu falei como mulher, como mãe, entendeu? As pessoas criam uma expectativa e é horrível frustrar os outros. Então, isso é muito adoecedor. Quando se fala até nas crianças o quanto elas estão sofrendo nas escolas, sem as escolas, tal, eu fico pensando o quanto a mãe que trabalha, que tem que dar conta, que volta para casa e ainda tem que sentar com a criança e às vezes está super cansada mentalmente, como que ela tá, né? E aí como que ela lida com isso na rua e em casa? É muito complicado. Então, não é só que a pessoa não queira ajuda. Talvez aceitar a ajuda é fraqueza, e a fraqueza vai te adoecer mais ainda quando você admitir isso para si próprio. Isso, mas assim, a gente também precisa elucidar isso, né, Michelle? Porque você falou tudo. A gente que, enquanto mulher preta, enquanto mãe, a gente tem essa cobrança muito pesada realmente em cima da gente, e aí a gente ainda quer ter uma vida profissional, e aí a coisa fica ainda mais difícil, mas a gente precisa também conscientizar, e aí eu também, enquanto psicóloga, né, acredito que seja o meu papel também, de que, apesar da sociedade já ter criado esse estigma ao nosso redor, nós devemos começar esse movimento de, peraí, gente, eu não sou super. Embora uma sociedade, infelizmente eu tenho que abordar isso, né? Uma sociedade racista, uma sociedade ainda muito machista, patriarcal, nos impõe essa coisa do você é mulher, a maior carga de responsabilidade dentro de casa com os filhos vai ficar nas suas mãos, então o tempo para você não precisa existir, o seu tempo tem que ser para dar conta de tudo que está ao seu redor. Mas como é que a gente dá conta da criação de um filho, da nossa profissão, da gente, se a gente está adoecido? Justamente por esses processos.
Então, a gente está aí no meio de um caminho que, assim, é uma faca de dois gumes, como a gente costuma falar, porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa cobrança excessiva, a gente precisa lutar para desconstruir isso e praticar mais a questão do autocuidado e entender que, por mais que seja difícil, por mais que a sociedade tente o tempo todo nos impor que assumir que a gente precisa de ajuda é sinal de fraqueza, a gente precisa começar a desconstruir isso. Caso contrário, a gente não avança. Porque quem nos impõe isso vai tentar essa desconstrução. Então, cabe a gente também, né, receber a carga, mas lutar contra ela para falar, olha, galera, é o seguinte, ok, você pode achar que eu estou fracassando, mas para eu ter sucesso, eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, como que eu dou uma boa educação para o meu filho? Como que eu não berro com ele? Como que eu não bato nele diante de tanta carga, de tanto estresse, de tanta demanda e de tanto adoecimento? Que já vem do social, do coletivo, e ainda vem da nossa cobrança interna, né? Porque é o que eu costumo falar, mulher, de maneira geral, e mães, principalmente, tem um botãozinho de culpa interno que eu não sei o que acontece, já fica no piloto automático. A gente já sente culpa quase que 24 horas por dia. Então, quando a gente se permite tirar um momento para cuidar da gente, fica aquela coisa, caramba, mas eu poderia estar fazendo isso para o meu filho, ai, mas eu comprei uma coisa para mim, mas vai que precisa de alguma outra questão, ai, é o marido, ai, é a casa, ai, é a comida, ai, é uma faxina, como que eu vou trabalhar, ficar o tempo todo na rua, como que eu vou tirar um tempo para agora estar fazendo uma live sobre saúde mental quando minha família está aqui. Então, a vida é feita também de escolhas e sempre vai ter alguém julgando a gente. Sempre. Infelizmente, vai ter alguém apontando o dedo dizendo que vocês estão errados, vocês estão fazendo errado. Mas, se a gente não começar esse movimento de autocuidado e de autopreservação, infelizmente, ninguém vai fazer pela gente. Então, a Michelle falou algo essencial, é muito difícil, às vezes, a gente admitir que precisa de ajuda, e aí eu acredito até que é um contexto um pouco diferente da pergunta da Pri, porque tem gente que é difícil mesmo de entender, né? Tem gente que realmente não aceita que precisa, acha que não, que dá conta de tudo, e tem esse outro lado, da gente que fala que vai dar conta de tudo, simplesmente para que a gente não tenha que sofrer com o julgamento além, né? E aí eu queria saber a visão do Emerson, enquanto homem, né, aqui no meio desse contexto até que a Michelle levantou, como que você vê isso tudo, Emerson? Como que você vê essa questão do autocuidado, né? Não só da mulher, é claro, a gente falou aqui, a gente pegou a fala para o nosso lado, mas de uma maneira geral e também, né, com essa questão da cobrança excessiva em cima da mulher. Eu confesso que a Michelle falando, eu fiquei pensando, né, e eu acho que até nos leva a uma certa angústia, né, porque a fala da Michelle, ela condiz a muitas falas, e realmente, assim, nos faz pensar nessas mães que trabalham, que leva, eu vejo levando os filhos, né, dentro de um ônibus e outro na mão e outro no colo, né, toda uma dificuldade que realmente não consegue nem pensar, né, de como vai parar. E aí eu acho que, Ellen, você conseguiu levar para um caminho que realmente, que as pessoas também precisam refletir que é necessário, sim, parar e cuidar da saúde mental. A gente tem que chamar isso. Porque senão lá na frente a gente vai perder essa pessoa. E vai perder essa pessoa não é porque né, nós aqui não é a somatização, nós estudamos sobre a somatização. Então vamos falar para a nossa população, as pessoas somatizam coisas assim, angústias, né, desesperança, essas coisas levam a gente para baixo. A gente precisa traçar alguma mínima que seja, mas alguma meta de esperança. Então, sei lá, cada um com sua individualidade precisa rever, é um cabelo que eu vou fazer, esse mês vai dar para eu fazer uma unha, esse mês vai dar para eu tomar um iogurte, sabe? Mínima, que seja minimamente, mas a gente precisa também se colocar, se valorizar nesse lugar. Porque se a gente não faz nada para a gente também, a gente
realmente vai se deprimindo. A depressão, ela vem disso, né? Deprimir-se, se encolher, ficar cada vez menor, e chega um ponto que ela não consegue se ver, e aí ela está doente. Né? Mas eu acho que a Cristina, né, ela tinha perguntado também, da dificuldade realmente de que há das pessoas aceitarem. Né? Há estudos científicos que comprovam que principalmente os homens que não gostam de se cuidar, né? Os homens que não gostam de tomar banho, né? Os homens que não gostam de ir no médico, né? Tenho medo, né? De, vou tomar uma dedada, não vou no médico, né? Então, é o machismo. Sim. Porque isso é vendido também socialmente, infelizmente. Eu até brinco, pode um monte de mulheres me xingar aí, mas são as educadoras, né, as mães como educadoras, que sem querer, inconscientemente, né, são levadas também a promoverem o machismo. Né? Pode, né, vocês vão coisar, mas assim, meu exemplo bobo eu sou pai de mulher, né? Então, assim, não sei como seria, né? Não tenho um filho homem, né? Mas eu já vi amigas, né, fazendo assim, pode urinar ali no poste, ser menino. E aí? As meninas e as mães fazem isso com as meninas? Né? E tem isso, e tem a questão também, né? Não só as mães não fazem isso com as meninas, como se as meninas fizerem isso, elas são duramente repreendidas. Reprimidas, né? Reprimidas. Demais. O menino tá crescendo, ele tá ali mexendo na genitália, tá tudo certo, ok, descoberto. Agora a menina colocou a mão, opa, menina, tira a mão daí, que coisa feia. Então, tudo você isso vê, é né? muito que a gente precisa de uma educação que fale mais sobre a sexualidade, né? Que consiga falar de outras coisas. E aí, né? Eu acho que só aqui vai dar um pano, né, para uma mangona aí, né? Eu já vi que... Ai, fugiu seu nome aqui, moça. Ellen? Não a Ellen, a Chayane, né? Fica a Chayane já, né? Opa, né? Vou falar também. Legal, Chayane. Chayane, eu acho que é uma pessoa que pode trazer muitos conhecimentos aí, até mesmo pelo movimento, por ser jovem também, né? Sim. Mas, respondendo assim, há uma resistência de muitas pessoas que estão nesse lugar, né, do trabalho, que são cobradas por esse capital, entendeu? E que às vezes não conseguisse ver que está doente. E existem pessoas também que são teimosas, aí qual é a estratégia que eu acho que vai tentar ajudar a nossa amiga que fez a pergunta, né, depois já dou a fala para você, Chayane, seria os amigos, né, essas pessoas que têm um outro olhar. Essas pessoas podem também dar um toque. Às vezes dá aquele ditadinho, santo de casa não faz milagre, mas essa pessoa pode fazer uma rede, criar uma rede. Eu acredito que a rede seja o caminho, sabe, mais eficaz para a gente conseguir atingir as pessoas que a gente gosta, né, nossos amigos, a rede. A rede de saúde mental, por exemplo, ela deveria, né, ser cumprida de um pronto atendimento. Infelizmente, ainda vão alguns anos, né, para as pessoas, às vezes, conseguir fazer o caminho, né, a pessoa chegar realmente onde ela deveria ser acolhida, mas ela já começando a ser acolhida dentro de qualquer sistema de saúde, por exemplo, na rede de atenção psicossocial. Então, a rede também pode funcionar no bairro, então, centro comunitário, os amigos ali podem estar falando a mesma linguagem dessa companheira, né, que quis falar de repente com o parceiro, não sei, ou com a própria mamãe, ou o próprio pai, né, e aí ela vai conseguir atingir, não por ela, mas pela rede que ela acionou, entende? Acho que aí deve ter responder um pouco a pergunta da nossa amiga, companheira. Bora, Chayane, vai lá, manda ver. Eu vou até pedir para a Chay falar. Chay, eu vou pedir até para você desenvolver, né, o que você já iria falar, também aqui sobre, através da perspectiva do comentário da Edna, que ela diz que as mulheres vão transformar a sociedade.
Eu, enquanto mãe de um rapazinho, estou tentando fazer a minha parte, né? Mas como que você vê, Chay, tanto no coletivo, quanto de modo geral e de modo pessoal também, porque eu acho que a gente sempre vai ter uma interseção aí com a nossa vida pessoal, como que você acha que isso pode efetivamente acontecer? Apesar do Emerson já ter começado, né, ter dado esse gancho para a gente, o que você tem a nos dizer aí sobre isso? Então, primeiro eu me emocionei muito, né, com a experiência aí da Michelle, né, e aí complementando com o exemplo do Emerson, né, das mães que têm uma vida de multitarefas, e aí um filho no colo, outro na mão, e aí pegando o ônibus lotado, enfim. E a gente sabe como é, e a gente precisa primeiro, né, entender, Michelle, também, que esse processo ele é histórico, né, esse processo de sobrecarga da população negra, ele é histórico. Né? Então, não é de hoje, a gente começa a ter uma certa sensibilidade a partir, né, recentemente, né, quando a gente começa a entender a importância do cuidado da saúde mental da população negra. Né? E agora, né, nesse momento, falando de mulheres, né, das mulheres terem também que cuidar da sua saúde mental e entender, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho meu filho, tenho a casa, tenho o marido, enfim. E aí isso me faz um link, né, ao que a Ellen falou da autopreservação. Né? A gente precisa começar a valorizar isso, a entender que a gente precisa ter o cuidado, né, necessário, específico para a nossa saúde mental. Né? E aí, voltando novamente para a população negra, entender que a mulher ela tem sempre multitarefas, não tem que ser assim, né? Mas acaba que é assim, né? E aí a mulher acaba ficando muito sobrecarregada, e essa sobrecarga ela não é só histórica, como também ela, digamos que ela é estrutural, ela também está dentro da família, né? Porque os nossos pais já exigem muito da gente, né? Porque nós nós fazemos parte de uma, entre aspas, minoria, né? Somos 54% da população no Brasil, né? E aí a gente começa a entender que as oportunidades não são as mesmas. E a gente tem que tá sempre querendo, tentando, né, se sobressair de alguma forma, né, seja se matando no trabalho, se matando nos estudos, enfim, para tentar fazer algo diferente, enfim. E aí, se a gente tem que se exigimos, né, de ter que passar uma boa educação para os nossos filhos, né, de tentar ali, poxa, e agora como é que eu faço, como que eu vou arrumar tempo? E entender que a gente precisa disso, que a gente precisa desse cuidado para a saúde mental, né? O que você vai fazer se você tiver, por exemplo, com um torcicolo, né? O que você vai fazer se você tiver, por exemplo, com diabetes? O que você vai fazer? Você vai no médico, né? E aí, se você começa a entender que você precisa ter cuidados com a saúde mental, você vai tentar se organizar ali para fazer o acompanhamento, para buscar ajuda profissional, né? Porque é necessário, né? Não é supérfluo, não é bobeira, não é bater papo, não é conversa, né? É importante sim. E aí, fazendo um link para a Edna, né, que diz que as mulheres vão transformar a sociedade, né? Acredito que sim, nós estamos bem engajadas nisso, né? Temos aí vários movimentos, vários coletivos, e isso, assim, me enche de alegria, porque por muito tempo eu tive que ouvir que os homens eram muito unidos, que os homens, um acobertava o outro, e eu acho que chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora de nos unirmos, e a gente só vai conseguir realmente, né, transformar a sociedade se nos unirmos, né? Então, assim, eu acredito muito também no micro. O macro funciona também, mas acho que a gente pode fazer um pouquinho, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Talvez a gente não consiga ter um destaque enorme, nacional ou internacional, enfim, mas eu acho que a gente pode fazer algo, né? Onde quer que estejamos. Perfeito, Chay. Assim, tem uma fala, né, de uma série, a série até americana, mas que quem fala isso é uma personagem negra, e eu amo essa fala, que é até da série Grey's Anatomy. Ela fala assim, o meu pai sempre me dizia, né, que a mudança começa com pessoas boas, criando outras pessoas boas. Então, essa frase, né, essa questão de que as mulheres vão transformar o mundo, não é só através da criação dos nossos pequenos e das nossas pequenas, né, mas também, como foi dito aqui, da questão de, por exemplo,
poxa, Emerson, olha, eu sei que você foi criado de tal maneira, mas vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho, sabe? Isso aqui, você está naturalizando porque ele é menino, ela é menina, não pode, você está dizendo que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar aqui, vamos resolver a questão, porque até isso, gente, os homens, eles estão começando a se reestruturar dentro da nossa sociedade atual, estão começando a ajudar em casa, ajudar, vírgula, né? Porque, na verdade, é obrigação deles também, afinal de contas, a casa é deles também, os filhos são deles também, mas como a gente tanto falou aqui da questão da construção histórica, a gente está começando a ter uma parcela maior de homens que estão chegando junto para, olha, calma aí, isso aqui eu vou fazer do meu filho, aqui eu vou cuidar, ali eu também vou cuidar. Mas, quando ele vai reproduzir, quando ele vai passar isso adiante, ainda tem a cobrança do machismo da sociedade. Então, o homem cria o filho para ser o garanhão e a filha para ser a princesinha super protegida. Então, esse tipo de transformação a gente também precisa fazer. Porque se você, homem adulto, já começou a reconstruir a sua ideia do que é ser homem dentro da sua casa, por que você não vai passar isso para os seus filhos? Seja independente do sexo, né? Independente de se são meninos ou meninas, é essencial. Então, nós mulheres temos essa abertura maior para chegar e falar assim, meu filho, olha só, gente, eu pelo menos faço isso direto com meu marido, falo, querido, vamos conversar, vamos entender que você é maravilhoso, você faz tudo dentro de casa, mas peraí, pode botar no filho para fazer junto também. Vamos lá, ele também tem que ter as obrigações dele, as tarefas dele, tô cansada, ou então, agora eu tô trabalhando, é com você, ou melhor, com vocês, então vocês se unam e aprendam, se virem nos 30. Então também essa coisa até do delegar. Infelizmente, a carga mais pesada ainda é com a gente, porque como historicamente tudo era nas nossas mãos, muita coisa a gente ainda precisa das coordenadas, né? Então, olha, aqui você pode ir, por esse caminho você não pode, aqui você tem que agir, aqui você tem que mudar, mas é isso que a Chay falou, é do micro para o macro. A gente não consegue fazer mudanças amplamente estruturais se a gente não começa ali do micro. Então, a mudança começa, assim, com pessoas boas, criando outras pessoas boas, com uma mulher que tem essa pegada de ter essa união com outras mulheres, dando uma dica que, olha, você pode fazer isso aqui em casa, você pode tentar essa estratégia, com homens também tentando parar de reproduzir toda aquela fala machista do cara, você tem que ser o garanhão, você tem que pegar e dar a ordem, você tem que ser o provedor, até porque hoje em dia não é mais o homem exclusivamente que é o provedor da casa. Muito pelo contrário, já temos diversas novas configurações familiares e isso é um ganho imenso para a gente. Então, é do micro para o macro e isso é muito gostoso. Né? Deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui, e aí seria para a Michelle, para o Anderson, queria saber se vocês têm, né, alguma sugestão, que foi perguntada aqui, como que é possível, deixa eu só achar aqui, montar uma rede popular de atendimento psicossocial nesses espaços na periferia. Isso é algo primordial, né, da gente responder. Ô, Michelle, você quer falar sobre isso? Eu começo e depois eu dou a fala para você. Além dos espaços já tão disponibilizados, né, com CAPES, tudo, eu acho que aí eu vou ter que fazer uma crítica entre nós, povo preto, que a gente precisa muito olhar para o lado da saúde mental, né? A gente não se preocupa com isso. E quanto mais a gente milita, e só milita, a gente adoece. Né? Então, enquanto a gente não se cuidar, não cuidar de cada um, a gente também não vai para frente. Né? Enquanto a gente não estiver realmente muito bem resolvido, não adianta você gritar palavras de ordem e não está legal, está angustiado por dentro, não está preparado até para acolher e para tentar convencer outras pessoas. Né? E aí eu acho que os coletivos funcionam muito bem. A gente precisa se organizar de fato, agir com mais verdade em relação a isso, pontuar os verdadeiros problemas, olhar os problemas de frente e começar a se unir de verdade. Não só em prol de que vidas negras importam, mas entender o porquê que as vidas negras importam, entendeu? Quando a gente vem de lá de trás, aquela história do baobá, sabe, de raiz,
e a gente começa a se conhecer mais e se coloca, de certa forma, num lugar de sociedade de verdade, não se impõe, mas você simplesmente mostra para cada um qual que é o seu papel em sociedade, eu acho que a gente consegue tratar melhor da saúde mental, entendeu? Principalmente nas grandes periferias, onde a grande maioria é negra, e é isso que a gente procura fazer aqui também. Quando a gente acolhe alguém, aqui, na maioria das vezes, são homens e são negros. Então, aqui, o nosso trabalho também é de desconstruir todo o machismo e, por muitas vezes, olhar para eles, chamar no espelho e falar, ó, vocês são homens, são negros, e aí? O que vocês podem fazer? Porque eles não se reconhecem como negros. Mais do que não se reconhecerem como cidadãos, eles não se reconhecem como negros. Então, eu acho que a gente primeiro precisa se tratar. Tal qual militância, a gente precisa estar muito bem, entendeu? Com esse negócio de frescura ir no psicólogo, procurar porque eu não sou louco. Isso é uma fala que eu ainda ouço muito dentro da militância. Então, a gente precisa parar com isso. Quebrar esse estigma, se tratar e acolher. Perfeito. Emerson. Muito bom, Michele. Eu achei muito bacana, Michele, sua fala, viu? E eu fiquei pensando, assim, até mesmo de um viés da periferia também. Porque a periferia também, ela sai à busca, né, do seu ganho todos os dias, assim, não consegue parar mesmo para ver. E acho que a Michele me fez pensar um monte de questões aqui. Mas, como eu havia pensado da pergunta, né, alguma coisa Silvestre, né? Isso, da Valéria. Silvestre, Valéria Silvestre. Isso. Nós trabalho na região da Brasilândia, né, uma região de bastante periferia, mas eu conheço, né, a região da extremo leste, e assim, uma das coisas assim que eu sempre vejo quando eu vou, né, à casa do meu tio mesmo, né, ou até de algum amigo na cidade de Tiradentes, por exemplo, eu vejo as pessoas com seus tempos de ociosidade ali conversando, escutando músicas, né? Isso até antes da pandemia, né? Vou falar assim, faz um tempo que eu não vou para aqueles lados, mas assim, quando entrava em algum assunto coletivo, todo mundo ficava, fazia as rodas, né? Enfim. Então, como a gente pode atingir, né, a essa rede de saúde mental, seriam ocupando esses espaços, né? Dentro do CAPS existem os redutores de danos, que eles vão à comunidade e tentam, né, fazer algum tipo de ação, né? O ano passado a gente conseguiu fazer uma ação numa comunidade chamada Vista Alegre, né? Então foi feito, teve oficina de pipas, teve oficinas de bandana, oficinas de muitas coisas. E entre elas a saúde mental estava em peso, desde o CAPS J, né, o AD, e ali se promovia algumas rodas de conversa também. Então, assim, era uma forma, né, uma maneira ali de conseguir trazer o CAPS, né, levar o CAPS, né, levar as informações de saúde mental para a população que às vezes acha que, como a Michele disse, é um luxo parar, né, para pensar, é um luxo eu ir agora, eu preciso produzir, né, senão eu vou ser engolida pelo sistema, né, então eu preciso levar meus filhos para, enfim, um monte de coisa. Então, essas ações seriam uma excelente maneira. Se dentro das UBS, a gente pudesse, junto com aquele agente de saúde, talvez levar a informação e de repente marcar em um determinado horário, atingiria um grande coletivo e conseguiria se falar de muitas coisas, não somente saúde mental, como outras saúdes também. Então, esse assim, é o meu olhar assim, sobre como a gente conseguiria atingir mais pessoas na comunidade. Poderia se falar desde de como você comentou ali, né, sobre o machismo, que o machismo é estrutural, né? Assim como o racismo, infelizmente, está até mesmo na comunidade, as pessoas vão produzindo e não se veem, né?
produzem sem se ver, sem se ver. Então, se pudesse nessas rodas falar disso, nossa, porque, como eu vi várias frases, é do micro, né? Esse micro, ele começa, né? A gente tem alguns teóricos aí que vão dizendo que a primeira infância, ela é extremamente importante, ela marca muito. Então, a primeira infância, as crianças precisam estar também empoderadas, né? Como mesmo o jornal de vocês, nesses espaços que são empoderados de certa maneira. E elas às vezes não estão, porque hoje, né, até mesmo na periferia ainda a gente via muitas crianças nas ruas, né, brincando, existia, era sadio também, né, pô, jogar bola, né, o peão, né, as cordas, né, enfim, existiam muitas brincadeiras de ruas que era muito importante, que hoje já não há mais, porque até mesmo na comunidade as pessoas têm medo. Acaba ficando na rua algumas crianças que já não têm um outro recurso. As pessoas estão também institucionalizando até mesmo nossos filhos. E isso é uma questão que a gente precisava também conversar. Aí eu entro assim, a questão da educação poderia fazer muito, nossa, faria muita diferença na vida de muitas pessoas. Eu tive a oportunidade, vou até colocar como oportunidade, no meu último ano de faculdade, eu estagiei um projeto dentro de uma escola. E essa escola, ela é praticamente dentro de uma comunidade aqui em Santo André. Não, eu moro em Santo André. E a gente fez um trabalho com algumas mães que as crianças eram extremamente violentas com as outras. E a gente fez roda de conversa com essas mães. Eu até me emociono, assim, porque minha mãe, ela trabalha em uma escola, minha mãe vende doce em uma escola. E um dia desses, apareceu um rapaz imenso lá desse tamanho, assim, e falou, nossa, o Emerson, né, ele vem por aqui, dona Antonieta, né? Ah, não, faz tempo que ele não vem, mas por quê? Ele foi muito importante, assim, hoje eu gosto de estudar porque a gente se falou sobre isso, né? Porque minha mãe me batia muito e eu queria bater muito. E eu sou muito grato ao Emerson por isso. E eu falei, caramba, né? Olha, uma semente que eu ainda, né? Era estagiário ainda, não era nem psicólogo formado. Mas que a gente conseguiu, com sensibilidade, né? Atingir, né, por uma rede. A gente conseguiu atingir aquela família. E hoje a gente tem um valor. Que poderia continuar batendo nas crianças, como ele batia em todo mundo na ocasião. Mas ele pôde rever. Essa é a grande questão. Todos nós podemos rever nossas atitudes e mudar. Essa é a grande questão da identidade. Ela é uma metamorfose. A gente pode se reconstruir nessa vida. Perfeito. Acho que é isso aí. E até você falou dessa questão da infância, né, Emerson? E até teve uma pergunta aqui que cada vez mais as crianças estão sofrendo com a saúde, com transtornos psicológicos. E até pergunta, né, como que é possível identificar isso? Eu acho até que o grande mistério não é nem tanto como a gente identificar, porque criança, acho que o gostoso da criança é isso, né? Ela dá vários sinais. A questão é a gente conseguir realmente parar para prestar atenção nesses sinais. Então, assim, o que vocês percebem? Aí eu vou perguntar até para a Chay. Chay, lá no coletivo vocês também atendem crianças ou não? Ou pelo menos, assim, às vezes o próprio responsável, né, verbalizando que tem alguma criança em casa que está sofrendo com algum transtorno psicológico. Como é que a gente pode auxiliar esses responsáveis, né, orientando, olha, isso aqui é o momento de você prestar atenção? Uhum. Bom, lá no coletivo nós não atendemos crianças, tá? E principalmente agora nesse momento, né, de atendimento online, enfim, existe até uma certa dificuldade, né, de atender criança em si, geralmente é mais uma orientação para os pais, mas o que eu tenho feito, né, até do atendimento adulto, atendimento a adolescente também, que também passam, né, interpassam por essas questões, né, na casa, né, de ter uma criança, enfim, tá passando
por situações parecidas, né, de estar sempre observando o comportamento dessa criança, se esse comportamento se repete, né, estar sempre conversando com ela, né, a gente falou aqui sobre também institucionalização dessas crianças, dos nossos filhos, né, então tá na hora da gente começar a aproveitar esse tempinho em casa, né, e começar a prestar atenção no comportamento dos nossos filhos, até na maneira de se expressar mesmo seus pensamentos, né? Existem algumas falas, né, que são cruciais, a gente precisa prestar atenção também nas falas dessas crianças. Até como você bem mesmo disse, né, as crianças, elas demonstram o tempo inteiro, né? Então, cabe a esses adultos, né, a esses cuidadores, estarem atentos a esses sinais que elas dão, né? Sim, perfeito. Tem até aqui outras duas perguntas, uma da Pri e outra da Daniele, que a Pri pergunta como que vai ser o trabalho da saúde mental para esse novo normal, e também a Daniele pergunta como que será a saúde mental agora no retorno das aulas em escolas da periferia, o luto e o aumento das desigualdades. Michele, você quer responder essa pergunta? Porque você acha que acaba que ambas se complementam, né? Porque ambas estão falando aí das ações de saúde mental pós-pandemia, nesse nosso possível retorno, que acredito até que talvez não seja agora no âmbito educacional, mas caso seja, como é que a gente consegue aí tentar, né, minimamente manter o trabalho da saúde mental? Eu acredito que seja extremamente dúbio, assim. Eu ainda estou muito indecisa quanto a isso. Porque ao mesmo tempo que eu acho que não tem como voltarem às aulas, né, por toda uma questão de preservação de saúde, não só das crianças como das famílias, eu também fico pensando o quanto que as crianças que já estudam numa escola pública estão atrasadas, né? Elas já largam muito lá atrás, assim, em relação a toda essa corrida. E aí a gente vai perder mais um ano, né? E como se zerasse tudo, porque já é fraco, a falta de interesse, e a gente recomeça o ano que vem, mas de forma mais atrasada ainda. Isso me preocupa bastante. E eu acho que também acaba mexendo com toda a saúde mental, principalmente dos pais, cuidadores, né? O que eu procuro fazer na minha casa, o que eu estou dizendo aqui é tudo muito na prática, assim, porque a teoria cabe a vocês, né? Mas, assim, o que eu procuro fazer na minha casa é muito a conscientização, né, dos cuidados, e tentar prepará-los sempre para uma possível volta, e a gente tentar entender junto o quanto é necessário que se volte realmente às aulas, para que eles não percam o pouco conteúdo, né, porque o ano já está acabando, mas que também eles não deixem de estudar, mesmo estando em casa esperando essa volta. Eu acho que é uma forma de trabalhar também a saúde mental de cada um, né, focar um pouco, e aí eu vou, assim, de novo, vou pegar a palavra de vocês, que existe essa pressão, sim, da gente ser preto, estar sempre tentando mostrar para a sociedade de que a gente é capaz, né, porque se a gente estagnar também, aí fica mais complicado do que já é. Mas eu estou tentando. E estou trabalhando essa saúde mental também aqui, com os meninos, tudo, porque eles também precisam voltar, né? E eles precisam voltar duas vezes. Primeiro, eles precisam sair da época pandêmica e depois eles precisam voltar para a reintegração social. Então, é difícil preparar a pessoa para essas duas voltas, mas acho que tem que construir aos poucos, né? Primeiro eles entenderem quem são eles, para saber para onde eles vão com tudo isso. Sim, é verdade. E recomeçar, né, gente? Acho que isso que é o mais difícil. A gente demorou muito para se habituar a esse período pandêmico, e depois, quando a gente efetivamente precisar sair totalmente dele, vai ser um outro processo de adaptação, um outro processo de reiniciar, né, aí, novos hábitos. Mas essa questão do trabalho da saúde mental de maneira geral, Emerson, você acredita que vai ter alguma mudança significativa nesse período pós-pandemia, ou você acredita que a gente vai continuar enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos desafios? Olha, eu vou recordar um trabalho que eu fiz, né, um trabalho que eu tive há uns anos atrás, em um município um pouco menor, né, que assim, eu tinha uma demanda da escola terrível. Qualquer criança que tinha qualquer tipo de desviozinho, eles falavam já que era algum tipo de transtorno e acabava encaminhando para a saúde.
Então, baseado nessa experiência, eu acho que pode sim aumentar muito o número de encaminhamentos de crianças para auxílio, né, de saúde mental. Agora, eu vou até pegar um gancho da Michelle, que ela disse uma coisa. Primeiro, né, qual é a questão mais importante? Eu acho que a gente está aqui nesse instante. Eu acho que é prezar a nossa vida, não é isso? Eu acho que essa é a questão que a gente deveria trabalhar em casa, com os filhos, e depois com o retorno nas escolas. Então, se a gente ficar, Michele, né, eu acho que todo o nosso coletivo que está nos assistindo, falando, vamos perder o ano, não, ninguém vai perder o ano, a gente vai ganhar porque a gente já está vivo. A gente tem que bater nessa tecla. Que a gente vai ficar vivo, que a gente precisa se preservar, que a gente precisa ter esse cuidado, que foi necessário, e que não é só nós, é o mundo inteiro que está passando por isso. Eu acho que a internet aí nos permitiu conversar um pouco com o mundo e ver o mundo um pouco, né, nessa globalização toda, e não é só, essa angústia não é só aqui no Brasil, não é só na periferia. Converso com pessoas em até países que são considerados ricos, que as pessoas estão na mesma angústia. Então, a gente não precisa colocar isso na nossa conta, Michele, sabe, que a gente vai perder, que a gente vai não sei o quê, tá aí o ano que vem, né, quando a gente tiver a vacina, a gente vai ter sim segurança de ir e vir para qualquer espaço. Enquanto não houver uma vacina, nós estaremos todos vulneráveis, todos. Então, se a gente entende dessa vulnerabilidade e que a gente consiga passar isso para os nossos filhos, né, peraí, né, não vamos também estressar nossos filhos, né? Porque eu acho que eu tento ver aqui, né, minha filha que eu tenho mais contato que está estudando, eu tento ensinar matemática para ela, tento, né, passar, né, o conhecimento que vem da escola, igual tem muitos trabalhos mesmo, enfim, nós vamos sempre estar ajudando ali, mas é dentro também no limite, porque senão a gente já também está criando um estresse para a criança, que ela vai voltar, ela vai se deparar, porque ela imagina, a criança na escola, né, como eu disse um pouco antes, ela não vai só para a questão do aprendizado, ela também tem a questão da socialização. Então, dentro dessa socialização já existe, né, eu moro com minha mãe, ou eu moro só com meu pai, eu moro com minha mãe e meu pai, minha mãe separou, eu moro com meu tio, eu moro com meu avô, a outra não tem vô, não sei o quê. Tudo esse emaranhado já é uma grande questão na escola, não é verdade? E aí vai mais uma questão, porque minha mãe me ensinou, meu pai não me ensinou, meu tio me ensinou, minha mãe não sei o quê, eu tive que fazer sozinho. Você vê, poxa, se a gente for cobrar tudo isso, haja realmente ser humano que vai aguentar ainda mais uma criança. Sim. Então a gente vai ter que falar assim, já tem esse desnivelamento, né, Emerson? A gente já está enfrentando isso. Você falou tudo. Algumas crianças estão tendo acesso, estão conseguindo acompanhar o conteúdo, outras crianças não têm acesso. Não tem nada. Ou às vezes até têm acesso, mas não tem um mediador para fazer aquela ponte. E até eu entendo o viés que a Michelle colocou, porque, claro, tem muitas mães, né, muitas famílias que tinham na escola a sua rede de apoio. Muitas mães Sim. não tinham onde colocar essas crianças que ficaram em casa repentinamente. E a gente entende isso tudo. Mas aí eu entro num meio termo entre a Michelle e o Emerson, que é também o seguinte, além da questão da saúde, claro, porque eu acho que com saúde depois a gente corre atrás do prejuízo, sim, mesmo quem já está defasado, porque o ensino público, né, quem já tem um ensino defasado, não vai conseguir recuperar isso agora de agosto a dezembro, mas também tem a questão do nosso convívio. Se a gente volta agora em agosto, como que vai ser essa socialização? Principalmente dependendo da idade dessa criança, ela não vai ter uma noção de como ela deve se comportar a partir de agora. Então, a gente vai estar colocando em risco a saúde dessas crianças, a saúde dos educadores, e é todo um contexto. É claro que tem diversos lados, como toda história, tem
muitos lados. A gente tem que se preocupar, assim, com essa mãe que precisa trabalhar e que precisa de um ambiente para colocar o seu filho, mas aí a gente também tem que questionar. E se esse filho volta para a escola e as consequências venham a ser maiores? Porque tem essa questão, defasagem de ensino, honestamente, salvo aquelas as que são maiorzinhos, não, né, que ainda conseguem manter a rotina de estudo, mas dependendo da idade e dependendo do nível de acesso e de mediação, a defasagem já está aí. Ano que vem a gente vai ter que correr atrás disso de qualquer maneira. E aquilo, o ensino remoto, ele não é acessível a todos, ele não é igualitário, ele não tem, nem mesmo dentro da questão da mesma série, no mesmo ano escolar, na mesma rede de ensino, não é igual. Até mesmo para a rede particular, né? Nem sempre a gente tem um mediador que pode sentar ali com a criança, então, olha, vamos aprender isso, né? Sim, então, Ellen, eu até gostaria de, não sei se eu fui, talvez, então, meio, como eu posso dizer a palavra? Me fugiu, mas enfim, não quis detonar tudo, né, o que a Michelle disse, né? Mas, na verdade, trazer um pouco, por um lado, assim, que a gente não precisa pensar nesse momento que a gente vai perder. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que todo mundo mesmo perdeu. Já eu perdeu. Acho que foi um ano. Já perdeu. Perdeu porque, assim, faltou conhecimento. Eu acho que a questão da convivência, as histórias que a gente... Só que a gente também está tendo uma história muito diferente dentro da nossa casa. A gente está construindo uma história diferencial que talvez essa outra geração vai levar, né? Poxa, em 2020, né, houve uma situação que eu fiquei em casa com meus pais, né, que eu não fui para a escola por conta de uma pandemia. Né, que eu brinquei mais com meus pais. Outros. Sim, brincou mais. Igual em uma outra live que eu fiz, houve uma pergunta assim de, como a gente, né, lá atrás, né, eu sou de 79, né, então década de 80, aí a gente brincava, né, de como era o stop, né, fazia tampinha, né, então a gente vai ter que se reinventar com essas brincadeiras. E isso era muito bacana, brincar de stop com minha mãe, nossa, era maravilhoso, né, a gente se divertia pra caramba, e coisas que, essa nossa geração hoje, eu acho que eu tenho uma vergonha, assim, mas muito pouco eu brinquei de stop com minha filha. A gente já brincou de outras coisas, mas o stop, né, eu acho que todo mundo... Você sabe, Chayane, que é stop? Não. Não sabe? Não sei. Tá vendo? Aí, ó, cadê a educadora? Eu vou falar com sua mãe, hein? Na próxima live a gente brinca, tudo bem. Então tá bom, aí vocês me ensinam. A gente está retirando, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na infância e tentando trazer de volta para aquela geração que estava ali com a cara no tablet, com a cara no celular. Sim, estava muito individualista, né, poxa, né, a gente precisa, né, ter esses recursos. Né? Sim, com toda certeza. Precisa, e até que as mamães aqui que estão falando, né, de que estão com medo, uma que está falando que a filha tem PAC, a outra está dizendo aqui também que não tem coragem de mandar a filha para a escola caso as aulas retornem agora em agosto. Gente, até ela pergunta aqui, né, uma delas pergunta, será que eu estaria errada? Gente, é aquela história, é a vida do filho de vocês, é a nossa vida que está em jogo. Então, se você tem como deixar essa criança segura, você vai arriscar? Independente dela ter o processamento auditivo central ou não, é uma questão mesmo de que você está pensando no bem-estar do seu filho. A gente, né, tem que voltar à nossa rotina de trabalho, a gente não tem escolha. Mas se a gente tem com quem deixar essa criança, mesmo que essa aula volte, e a gente não se sente seguro para mandar para a escola, não manda. Porque foi como o Emerson já falou, a gente já perdeu. A gente perdeu um período muito longo de aprendizagem, de ensino, mas tem como a gente recuperar isso depois. Se a gente tiver saúde, se a gente tiver, né, vida, a gente consegue recuperar depois. Então, quem está inseguro, gente, tem como manter essa criança em casa, não se sinta culpado por isso. Porque a não ser que tenha ali, olha, você pode mandar que nada vai acontecer,
aí ok. Aí é óbvio que o melhor é a criança socializar, é a criança estar no ambiente escolar, aprendendo novos conteúdos, mas enquanto não há vacina, como o Emerson bem mencionou, é claro que a gente não vai se sentir seguro. Eu também não me sinto segura de mandar meu filho para a escola se a aula retornar, como eles estão dizendo, dia 3 de agosto. Por mais que eu saiba que eu tive que reconfigurar toda a minha vida para caber ali, para estar dentro de casa com ele nos dias que não tem outra pessoa para estar. Claro que a gente sabe, como eu falei antes, há casos e casos, mas eu acho que de uma maneira geral, né, a gente falou aqui tanto de saúde mental nessa noite, nesse bate-papo tão gostoso que a hora passou voando, né? Eu acho que num contexto geral a gente precisa aprender a se priorizar, a gente precisa aprender a ser um tantinho mais egoísta, né, em relação a se cuidar, e também a olhar que, peraí, se aqui eu tenho a escolha, né, tem gente que não tem escolha e é outra história, mas se você tem a escolha e você pode se preservar a saúde do seu filho, da sua família, é claro que essa vai ser sempre a melhor opção, né? E aí a gente está começando a se encaminhar aqui, né, já para finalizar a nossa live. Gente, vocês não fazem ideia do prazer que foi bater papo, conhecer o Emerson, conhecer a Michelle, retomar, né, esse bate-papo com a Chay, que já tinha um tempo também que a gente não conversava. Verdade. Foi gostoso demais, demais. E eu agradeço demais pela participação de vocês e deixo aqui o espaço para vocês se despedirem, e caso vocês queiram deixar aí uma mensagem final para a galera aqui que nos acompanhou. Fala, Chay. Falou pouco. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, pelo convite. Quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas. Espero ter conseguido aí esclarecer a dúvida de todos vocês. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba, porque é um nervosismo gostoso, né? Porque, assim, é sempre muito bom estar esclarecendo a dúvida da população, né? Ter esses meios de comunicação para passar um pouco de esclarecimento para o povo, né? E quero agradecer. Muito obrigada. Michelle. Eu também só tenho a agradecer, foi uma delícia. Me senti praticamente numa roda de conversa sendo acolhida por profissionais. Adorei. E acho que é importante, acho que tudo que vem, principalmente até quando o Emerson vem e tenta construir alguma coisa que eu acredito, tudo isso é agregador para mim. Entendeu? A gente ouve e tenta, de alguma forma, implementar isso na vida, porque opiniões adversas também são importantes na nossa vida, né? O não é importante. E Com vocês, toda meninas, certeza. vocês na minha vida. Amei. Vamos nos grudar, vamos nos grudar. Com certeza. Emerson. Eu, quando eu vejo a Michelle, a gente é um debate já, né? Então... Ela me dá várias também, né, Michelle? Aprendo Quase muito nada. com a Michelle. Aprendo muito com a Michelle. Acho que a gente tem que se permitir aprender muito com o próximo, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer aqui também. Agradeço muito a todos e todas que assistiram. Agradeço muito o jornal Oportunidade. Eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que até eu fiquei pensando aqui em alguns profissionais que eu tenho, até mesmo o Anderson, que é do CAPS infantil, né? Ele está atuando com criança. Eu acho que seria uma pessoa muito bacana, né, de poder vir falar, né? Porque entrando na questão de educação, né, eu acho que a gente precisava conversar também com eles, né, da educação, né, o que eles estão pensando. Porque hoje eu, particularmente, sendo da saúde, penso que a gente precisava da educação como uma questão de convivência. Não dá para a gente pensar numa sala de aula, no meu ver, né? Eu ter estudado saúde, né? Acho que a gente vamos colocar 40 pessoas, 30 pessoas numa sala de aula, por mais que estejam assintomáticos, né, que a criança é mais resistente, eles podem levar sim para casa, né, o sintoma para uma pessoa que seja mais vulnerável. Então, acho que há risco. Acho que a gente precisava ser dito isso, né, para a população, né? Mas só simplesmente colocar, né, começar as aulas, estamos na fase amarela, né, na fase laranja, não dava para pensar nisso. Mas, né, falando de saúde mental, né, espero que todos pensem um pouco na sua saúde mental. Como a Ellen disse, o egoísmo
de se pensar, de se permitir, né, buscar a saúde mental nesse momento. Espero ter contribuído e obrigado aí, né, a todos e todas. Contribuiu muito, com toda certeza. Todos vocês também quero colocar assim no bolso e levar para a vida cada um. Maravilhoso conhecer o trabalho da Michelle, o trabalho do Emerson. Agradecer esse espaço, né, gente? Aqui o jornal é uma construção, uma pluralidade assim maravilhosa. Isso é incrível, né? E também deixando aqui um recadinho que o Jornal Empoderado ele vai estar acompanhando tudo sobre o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, feito pela Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Faltam 8 dias para o evento oficial. O jornal vai estar cobrindo tudo, tá? Então fiquem atentos aí a tudo que vai estar acontecendo, tanto na fanpage quanto no site e nas redes sociais também do jornal. E, gente, todos vocês que, não só os profissionais, é claro que eu já agradeci a cada um, mas todos vocês que participaram, enviando perguntas, disponibilizando o tempo de vocês aqui, né, compartilhando com a gente esse momento, muito obrigada a cada um, e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de bater muito papo, e fica também a sugestão do Emerson, né, que vem aí um profissional da educação para também colaborar com isso aí. Muito obrigada a todos, gente, Isso boa aí. noite. Parabéns o jornal, hein? Parabéns o jornal, muito bacana. Parabéns a todos, tchau, tchau, gente. Todos que assistiram, obrigado.